Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Vai engolir chumbo. Seja bem-vindo a essa baiuca. Eu sou o Vitor Botelho e você está no Dois Dedos de Pólvora, um podcast pro combate. E quem vai se sentar à mesa conosco é o soldado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Rui Luiz. O curso de formação de soldados do bombeiro hoje, atualmente, dura cerca de 9 meses. Assim como no exército, na polícia tem toda essa adaptação ao militarismo, né? Então tem canções também de TFM, pagar flexão, abdominal, essas coisas, faz parte do militarismo, né? Tem dia que a gente fica por conta só disso, até para a gente adaptar o nosso corpo à atividade também, né? Que é desgastante. A gente tem aulas teóricas, porque a atividade de bombeiro é muito técnica, e como a área de atuação do bombeiro é muito grande, a gente atua em combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamento terrestre, salvamento em altura, prevenção de combate a incêndio, muita coisa. Então tem que ter a parte teórica. Então primeiro tem a parte teórica, depois a prática. Aula de tiro também, por ser militar, a gente tem que, por ter porte de arma, a gente tem que treinar tiro também. Então tem tudo isso, aula prática, teórica, pra gente ir adaptando a atividade. E suga muito? Bastante. Flexão, como é que é? Bastante, né? Principalmente para quem não tá acostumado. Eu, por exemplo, sempre fui muito sedentário antes de passar no bombeiro, então eu sofri bastante. Porque eu tinha que fazer 10 barras e eu consegui fazer as 10 barras no dia lá pra entrar, teste físico. Então já deu uma fortalecidazinha, né? Mas depois você entra, eu pelo menos não estava acostumado com militarismo, tinha uns caras que já estavam mais safos, que vinha do exército, da aeronáutica, então os caras já sabiam mais ou menos o que eles iam enfrentar, né? Pagar não sei quantas flexões. Sim. Esse período seu aí que você ficou, que você fez esse período de formação que você estava aprendendo, rolou alguma coisa assim contigo aí? Com certeza. Eu dei muita manota no meu curso de formação. Então, mas uma dessas manotas aí pra gente. Era mais com relação a fardamento, assim, o fardamento não estava alinhado, mas com relação a isso eles não mandavam pagar flexão, não. Flexão era mais quando você dava uma manota mesmo. Mas o meu mesmo, que pegava mais, era o fardamento. Às vezes não estava alinhado, aí chegava... O que é um fardamento alinhado, Rui? O fardamento alinhado tem que estar bem passado, tem que ter um friso em alguns lugares específicos da farda. Então eles observam tudo isso na inspeção matinal. Entra todo mundo de forma, eles observam tudo isso. Aí se o fardamento não está alinhado, está faltando friso, não está bem passado, às vezes está sujo, tem uns caras que entram em forma com o fardamento sujo, aí eles anotam o nome do militar que está desalinhado. Aí normalmente quem é anotado fica mais tarde para fazer uma faxina, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Ou então entra numa escala extra de sentinela, alguma coisa assim. Qual que era a atividade extra que provavelmente você já deve ter pego alguma, né? Acho que durante esse período aí de formação, acho que é quase inevitável. Você já chegou a pegar alguma atividade extra? Qual que foi aquela que você mais odiava de fazer na vida aí? Escala extra nunca é bom, né? Principalmente durante um curso de formação, você fica praticamente 12 horas no quartel, fazendo atividade física pesada, atividade teórica, natação, então desgasta bastante. E ainda tinha um deslocamento que não era próximo da minha casa, então a gente ficava muito cansado realmente. Chegava em casa e queria só dormir. Mas o que eu menos gostava era a sentinela extra, né? Por ter sido anotado. Você tem que ficar no quartel. Por exemplo, a gente chegava 8 horas e era liberado 6 horas da noite. Aí quem ficava nessa escala extra tinha que virar à noite lá na sentinela, no quartel. É óbvio que você não ficava o tempo todo na sentinela, né? Mas só de você ter que tirar algumas horas na madrugada ali, você já desgasta muito pro outro dia. Durante esse serviço aí que você fazia de sentinela, obviamente você não pode dormir, né? Você é o sentinela, fica acordado, sim, né? Isso. Beleza. Mas provavelmente chega algum momento que o sono pode ser que aperte, né? Dá umas 3 horas da madrugada, pode ser que venha um sono. Tinha alguma técnica aí que você usava para continuar acordado? Ou simplesmente o medo de alguém te pegar dormindo já era o suficiente? O medo pesava um pouquinho, né? Sim. A gente, quando é aluno, a gente sempre fica com um pouco a mais de medo. Mas eu procurava andar um pouco para perder o sono, né? Acho que andar é a melhor maneira mesmo, porque não tem muito o que fazer quando você tá com sono. Então, é andar e tentar pensar em alguma coisa para espantar o sono. E como é que funciona
a parte do bombeiro usa a arma dentro do batalhão aí. A arma pode ser à mostra ou tem que ser mais escondida? Atualmente, no serviço operacional do bombeiro, a gente não pode utilizar armamento na atividade operacional em si. A gente só pode utilizar o armamento na atividade de sentinela, de guarda do quartel mesmo. Aí a gente tem um coldre, aquele cinto, né, para colocar a arma quando está na sentinela, e o armamento fica no coldre, bem externo. Então fica bem à mostra mesmo. Eu acho que faz sentido o sentinela mostrar que ele está armado, até para impor um certo respeito, mas tirando isso, o armamento não faz parte do serviço operacional do bombeiro, não. Quanto a calibre de armas, vocês ficaram em pistola ou atiraram até de 12 lá? Não, o nosso treinamento foi específico com calibre 38, apenas com revólver. Então, arma de cano longo, vocês não chegaram a usar, não? Não. Outro ponto, Rui, quando um bombeiro ele vai sair para alguma operação, para alguma atividade, o que eu percebo é que tem um documento que se chama briefing, correto? Sim. Ótimo. Tem o briefing lá em minhas mãos. Para quem não sabe que material que é esse, explica aí para a gente o que é um briefing, como que ele funciona antes, né, de sair para alguma operação. No briefing, basicamente, é conversar sobre o que vai ser feito antes de realizar a atividade, é um planejamento. Então, é bom deixar bem alinhado com todo mundo o que vai ser feito, como vai ser feito. É basicamente isso, cada um saber o que vai fazer, como vai fazer, deixar bem distribuídas as tarefas, demonstrar os nossos objetivos para que a gente tenha êxito nas operações. Ô Rui, esse processo de briefing que você acabou de explicar para a gente, ele chega a ser apenas verbal ou ele chega a ser realmente passado por um documento, ele é escrito? Lá em Brumadinho, o briefing era verbal. Na hora a gente entrava em forma, era realizado esse briefing, né? E na volta, o debriefing, que seria mostrar o que foi feito, se foi realizado os objetivos, enfim, esse tipo de coisa. É basicamente um retorno do briefing, né? Mas era realizado de forma verbal mesmo. Antes da gente ir para a operação, a gente tem documentos a serem lidos, então todo mundo já sabia basicamente como funciona a operação. Então o briefing é basicamente para demonstrar, lá em Brumadinho, esse briefing verbal era para demonstrar os objetivos do dia, como seria feito, enfim. Toda operação precisa de briefing ou são só algumas que são muito específicas por causa do tamanho dela, da dimensão que ela tomou, você faz um briefing ou não? Toda operação que a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai fazer, vai cortar algumas árvores que oferecem risco, então a árvore caiu, preciso cortar para tirar de cima do carro. É feito o briefing ou não? Casos muito específicos. Normalmente sim. Nas ocorrências em que a gente tem o tempo para ser realizado o briefing, normalmente é feito. Quando a gente chega no local, né? Quando a gente tem tempo, é uma ocorrência mais tranquila, uma árvore que caiu no carro, igual você deu o exemplo, que não tem vítima, a gente faz um briefing no local para a gente ter noção do que vai ser feito. Às vezes é realizado na viatura, no deslocamento, mas é sempre importante ter mesmo para ficar bem claro o que vai ser feito, como vai ser feito. Algumas ocorrências, é óbvio que não tem como conversar antes, né? É mais chegar e agir mesmo, mas é importante deixar claro o que vai ser feito para ser feito da melhor maneira possível. Então, aí o pessoal estava no TFM lá, ralando, fazendo atividade física mesmo. Todo mundo em forma. Aí chega um instrutor, oferece iogurte, danoninho, chocolate. Aí tem alguns que aceitam, alguns inocentes. Na hora que um desse aceita, você tá vendo lá, por favor, eu quero arrego, pode me dar iogurte. Na sua cabeça, o que passa nessa hora? Na hora fica todo mundo... Na hora... Errou. Todo mundo começa a rir por dentro, né? Porque não pode rir. Todo mundo ri. Não, tem que manter a seriedade. Se você tá rindo... Você tá rindo, o instrutor acha que você tá zoando dele. Então, já teve algum caso de ter algum engraçadinho na turma, que normalmente sempre tem um que é mais risonho, que fica dando aquelas risadinhas, já rolou isso? Sempre tem, né? Sempre tem um manoteiro. Aí, o que acontece? Aí, didaticamente, ele empurra o chão algumas vezes. Sim. Ele, normalmente é o cara que rala um pouquinho mais. E ele empurra o chão também. Paga umas flexãozinhas pra ele ficar esperto, né?
Ô Ruizinho, uma outra pergunta também que eu sei que é o terror dos militares e também dos nossos manifestantes aí na rua, que querem tacar o terror, é o gás lacrimogênio. Sim. Durante seu curso de formação, você teve que chegar a testar o gás lacrimogênio em vocês mesmo, entrar numa sala fechada e solta o gás lá pra dentro? Sim. O gás lacrimogênio é, pra mim, a minha opinião, a pior sensação que eu já tive na vida, a pior experiência que eu já tive no bombeiro. A sensação é muito ruim, não sei se alguém já sentiu, mas é como se não conseguisse respirar. A sensação do gás lacrimogêneo. Então, sufocamento, né? Isso, o sufocamento, exatamente. Você não consegue respirar e como eu nunca tinha tido contato antes, eu não estava preparado que eu ia encarar, né? Todo mundo junto, numa casinha fechada para atividade, né? Passar rapidamente para sentir um pouco do gás. Todo mundo junto, tinha que passar na casinha rapidamente para aspirar um pouco do gás e sair da casa, né? Como eu nunca tinha tido contato com gás, eu falei, vou cheirar esse negócio aí para ver se é isso que isso aqui é. Eu já sabia que era ruim, porque... A sequência que você quis cheirar ele de qualquer forma, ainda para ter certeza. Eu falei... A experiência de quem vai pela primeira vez no mar, fala assim, eu vou tomar um pouco da água para ver se é salgado. Exatamente. A gente tem que saber como é que é, né? Muita gente foi sem respirar para não ter que aspirar o gás. E eu fui passar tranquilamente. Herói, verdadeiro herói. Dei uma aspirada naquele negócio e já saí de dentro da casa. Aí eu pensei assim, não, tem alguma coisa errada, eu acho que eu vou morrer aqui. Porque eu não conseguia puxar o ar mais. Não conseguia respirar mais. Aí eu achei realmente naquele momento que eu ia morrer, mas depois, aos poucos, você vai conseguindo respirar de novo e vai voltando ao normal. Mas a sensação é muito ruim. Nos olhos também. Essa sensação de sufocamento, ela demora quanto tempo mais ou menos? Você passou lá, você quis experimentar, quero cheirar esse gás lacrimogênio. Demorou quanto tempo até você falar? Agora sim, tô aliviado, tô conseguindo respirar tranquilo. Eu acredito que tenha sido alguns segundos, mas parece que foi. Rápido, então, né? Parece que foi algumas horas. Sim. É ruim, viu? E os olhos? Começou a falar dos olhos, fica. Os olhos também ardem muito, parece que os olhos viram. Você não consegue enxergar direito. Não tem nenhum bizu para quando você for passar essa parte, não. Obviamente, você já exclui a ideia de respirar esse ar, né? Mas tem outro bizu aí. Se você não for ficar muito tempo exposto ao gás, conseguir prender a respiração para não aspirar, é o ideal, né? Mas se não tiver jeito, é respirar todo mundo junto e esperar acabar o efeito. E você vai com os olhos abertos ou vai com os olhos fechados? Eu fui com os olhos abertos, mas dependendo de como for o seu trajeto, se você tiver que andar para sair do gás, se você não conhecer o lugar onde você está, você tem que ir com os olhos abertos, não tem jeito, tem que saber onde você está andando. Agora, se você for num local que você conhece, você não precisa andar muito, talvez você consiga ir com os olhos fechados. Rui, quando você entrou no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, você teve algumas situações que você não esperava, no sentido, por exemplo, de ações. Quando você entra no bombeiro, às vezes a cabeça, né, do jovem é muito... eu vou apagar o fogo, vou fazer resgate, vou colocar o pau para quebrar. Só que a gente sabe que tem essa parte também de ações internas, como a de limpeza. Sim. Então, você foi surpresa, você imaginou que um dia, sei lá, iria estar fazendo o café para a corporação, ia estar limpando o banheiro? Eu realmente não, com relação a café, essas coisas, eu não pensava não. Inclusive, antes de entrar no bombeiro, eu nem sabia fazer café. Eu aprendi a fazer café no bombeiro. Você tomava café antes? Não, na verdade eu nem tomo ainda. Eu não gosto de café. Mas o pessoal do quartel toma muito café, então aprendi a fazer café, cada um faz um dia. Entendi. Aí já virou rotina pra mim fazer café no serviço, quando dá tempo, né? Mas com relação à atividade de faxina, eu já tava esperando que isso fosse ocorrer mesmo. Pra quem tá ouvindo a gente e pretende entrar no corpo de bombeiros aí da cidade, onde ele vive disso, o que você fala, o que ele deve esperar? Não só da ação, mas esse lado também aí por trás disso. Eu acredito que a pessoa tem que estar preparada para fazer a manutenção da unidade em que ela trabalha com relação à limpeza e dos materiais também que vão ser utilizados, porque a gente suja bastante os nossos materiais. Brumadinho é um exemplo de rejeito, né?
às vezes de lama. Então a gente tem que pensar que se a gente sujou, a gente tem que limpar também o material que foi sujo, né? A gente às vezes pensa que é só chegar, resolver a ocorrência e ir embora, mas não é assim, a gente tem que dar manutenção nos nossos equipamentos também. O quartel também, às vezes a gente chega com a bota, o coturno sujo, tem que limpar, né? O quartel sujo de lama, de barro, de sangue, às vezes também, então a gente tem que manter o ambiente sempre limpo. Rui, a gente já está caminhando para o final dessa conversa. Conta aí pra gente qual história que você trouxe. O histórico da ocorrência era até de uma maneira triste, que era um afogamento na Lagoa da Pampulha. A gente deslocou, chegamos no local, a gente não pensou muito, né? O segurança do clube, um dos clubes lá na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, informou pra gente que um cara tinha entrado na lagoa, estava bêbado, entrou na lagoa e tinha afogado. Aí nós entramos, chegamos no local da ocorrência, entramos e começamos a fazer as buscas. E procurando, e aí descia, achava uma garrafa PET e nada. Descendo e achando aquele monte de lixo lá no fundo da lagoa e nada de achar. Aí beleza, a gente fez as buscas por mais de 1 hora e não encontramos nada, e já estava de noite isso. E como já tinha passado um determinado tempo, a gente já viu que não tinha chance mais de sobrevivência, a gente encerrou as buscas, como estava de noite, as buscas seriam retomadas por outra equipe no outro dia, no período diurno, né? E aí beleza, fui embora para casa, tudo. No outro dia, 8 horas da manhã, a gente sai de serviço, foi embora para casa, e o pessoal foi continuar as buscas. Aí, beleza, cheguei em casa, descansei um pouco, e de tarde o pessoal me chamou no WhatsApp, conversando comigo, perguntando se eu tinha visto jornal. Aí eu falei, não, eu não vi jornal, não, por quê? Aí me contaram que falaram sobre essa ocorrência que eu tinha ido, do afogamento na Lagoa da Pampulha. Aí eu falei assim, e aí, acharam o cara que estava desaparecido? Eles falaram assim, não, o cara tá na casa dele. Eu falei assim, uai, como assim? Ele não tinha afogado? Aí o cara dando entrevista, o pessoal entrevistou ele, eu nem cheguei a ver essa reportagem, mas o pessoal me contou. Dando entrevista, ele pulou na Lagoa da Pampulha, atravessou ela no braço, nadou. Caramba, bicho. Sai igual um mutante, por causa a Pampulha é muito limpa, então deve ter 3 dedos a mais. A água muito poluída, o cara atravessou e foi embora para casa e a gente ficou lá procurando ele. O segurança não viu que ele tinha atravessado, achou que ele tinha afogado. E a gente ficou caçando ele lá. Então, mais ou menos, quantas horas que vocês ficaram lá à procura do Mestre dos Magos? Foi mais de 1 hora que a gente ficou procurando ele lá. Porque já estava de noite, então a gente não poderia continuar as buscas, né? Como já não tinha chance de sobrevida mais, a gente encerrou as buscas para iniciar no dia seguinte. Mas aí depois disso a gente teve que fazer todo um tratamento, né? Porque teve contato com águas poluídas para resguardar a gente. Isso que é interessante, vocês fizeram esse tratamento aí para tirar qualquer contaminação. Sim. O Mestre dos Magos não. Não, ele só foi embora para casa e foi dormir. Mas ainda nesse assunto de ocorrências engraçadas, a gente foi até recentemente entrou pra gente com uma calopsita numa palmeira. Aí o pessoal pedindo pra gente ir lá resgatar a calopsita. Eu pensei assim, gente, a gente vai chegar lá, se a calopsita estiver lá ainda, quando a gente chegar perto, ela vai voar. A calopsita voa. Sim, ela tá no lugar certo dela, na palmeira. Mas aí o que acontece? Lá era um prédio, o pessoal morava no prédio e tinha uma palmeira do lado. Aí ela, não sei se ela pulou, o que ela arrumou, saiu da janela. Sentiu a sensação de liberdade, né? E fugiu pra palmeira, tava lá na palmeira, tranquilo. Aí a gente ligou pra solicitante, ela informou pra gente que a calopsita tinha as asas cortadas, então ela não voava. Aí nós chegamos, fizemos todo um planejamento pra tirar a calopsita, né, da palmeira. Ela era até de um menininho lá, tava ansioso pra gente pegar ela de volta. Aí nós paramos o caminhão próximo da palmeira, porque era muito alta. Colocamos a escada em cima do caminhão, eu equipei todo pra ir pegar a calopsita, subi. Na hora que eu cheguei perto, adivinha o que ela fez? Então, peraí. Antes de chegar no final, todo equipamento preparado, né? Sim, fizemos um planejamento. Roupa especial, sim, escada.
equipamento. Muita determinação, equipamento, subiu como um verdadeiro herói pra pegar. Isso. Lá. Quando cheguei perto dela, ela pulou. Ela não voou. Então, pulou pra janela. Ela tinha as asinhas cortadas, né? Aham. Aí ela não voava, mas mesmo com pouca asa, ela plana. Aí ela pulou e saiu planando e sumiu. Aí nunca mais vi uma calopsita. Que criança aquela ansiosa? Aí o menininho ficou chorando lá. Essa é a parte triste da história, ficou chorando, né? Mas eu acho que realmente não tinha muito o que fazer lá, não. Uma vez teve um marimbondo na casa da minha noiva, aí a gente entrou essa ocorrência de marimbondo. Aí eu vi o endereço, vi que era lá e eu fui pedir pra ir na ocorrência também. Beleza, chegamos lá, coloquei a escada, tava no telhado, né, o marimbondo. Coloquei a escada, pagar de heróizão, né, pra noiva. Você tá na casa da noiva, né? É. Mostrar assim, ó. Aí eu falei assim, não coloquei nem luva pra tirar o marimbondo, era de noite, gente. Pra mostrar que é macho. Normalmente a gente utiliza o roupão, né, de apicultor, mas nesse dia eu tava de noite, normalmente eles são mais tranquilos. Não coloquei nem o roupão nem a luva, só subi normalmente a gente faz a captura deles com um saco plástico e depois solta eles numa mata, um lugar, porque o habitat natural deles mesmo. Sim, Subi a escada, sem luva, sem nada, peguei os bichos, aí só que ficou alguns pra fora, tomei uma picada na mão pra ficar esperto. Aí é só pra acordar pra vida já. Aí eu tomei uma picada na mão pra ficar esperto, né? Vai querer. Mas claro, você mantém a ponta ainda, né? Sim, normal, fingi que nada aconteceu. Depois o resultado, fiquei com a mão toda inchada. Não, mas o importante nessa história, aí você tá na casa da sua noiva, né? Sim. O importante é que você passou, resolveu o problema dela, salvou o dia lá, tirou a caixa de marimbondo, então isso é só consequência. Não precisa saber disso. Faz parte, né? Exatamente. Faz parte. Ô Rui, chegamos ao final. Muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, pelas histórias, pela sua paciência. E que a gente possa ter mais oportunidades aí pra frente para contar mais histórias, a gente ir juntos, beleza? Beleza, Betinho, bom demais, bacana demais participar. Sempre que você precisar, pode contar comigo aí, só chamar de novo que a gente comparece. Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui.